Graça e paz, irmãos. Amém. Bom, é motivo realmente de alegria de estar aqui, porque é uma responsabilidade que eu creio que o Senhor nos concede, mas também é um privilégio de poder repartir e compartilhar aquilo que o Senhor fala aos nossos corações, no nosso dia a dia, nas experiências que a gente tem com Ele. E há 2 semanas atrás, o Lucas me convidou aqui para estar com ele num momento aqui de podcast. E foi interessante porque, por vezes, a gente esquece de onde nós viemos e, por vezes, a gente esquece de grandes coisas que o Senhor fez e continua fazendo das nossas vidas. E naquela semana, o Ismael, eu fiz uma cirurgia no ombro, o Ismael esteve em casa, a gente estava batendo um papo, e eu achei interessante que a gente compartilhando daquilo que o Senhor faz, através das nossas vidas, a gente compartilhou uma situação e ele falou uma frase que ele compartilhou com o sogro dele. O sogro dele doente, passando por uma certa enfermidade, já no leito de morte, e o Ismael falou assim para ele: acho que já está na hora do senhor voltar para casa, seu Herrera. E essa frase ficou assim muito forte no meu coração. E eu pensei, a palavra de Deus ela nos ensina que em Lucas capítulo 10 havia um homem. Esse homem, ele estava em Jerusalém, que é a parábola do samaritano. E esse homem estava em Jerusalém. E eu fico a pensar que, com grande amor, na Escritura, na palavra, o Senhor demonstra para Jerusalém. Até muitas vezes ele citou em Lucas 13, que quantas vezes ele queria pegar Jerusalém, colocar embaixo das suas asas e proteger como uma galinha assim faz com os pintinhos. Então a gente vê grande amor que o Senhor tem pela cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que em Samaritano estava um homem em Jerusalém e por uma decisão ele começou a descer para Jericó. Ele tomou uma decisão de descer para Jericó. Nós bem sabemos que Jericó, lá no Velho Testamento, foi tomada pelo Senhor. Eu até lembro de um cântico que eu era ainda pequenininho: vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruirão. Então, esse homem ele decidiu sair de Jerusalém, se assim podemos dizer, da presença do Senhor, e descer para Jericó. Em Josué capítulo 6, versículo 26, quando acaba aquele momento de Josué com todo o povo de Israel tomar a Jericó, Josué ele lança uma maldição sobre Jerusalém. Ele fala que aquele que for edificar os muros de Jerusalém haveria de perder o seu primogênito e depois o seu caçula. E lá em 1 Reis capítulo 16, Eliel é um homem que tenta reconstruir. Lá em 1 Reis capítulo 16, ele tenta reconstruir os muros de Jericó. E essa palavra, segundo que foi proferida por Josué, se cumpriu, onde morreu esses 2 filhos. Então eu fico, o Senhor nos permite fazer uma analogia, que é muito importante nós estarmos na presença do Senhor em Jerusalém. Porque se nós, por alguma decisão, ou alguma situação, ou algum desejo de experimentar algo que não é saudável e que não é prudente, e queremos descer para Jericó, eu e você, com certeza, vamos ter graves consequências. E quando esse homem ele está descendo, ele passa na mão de bandidos e salteadores. Ele é detonado, assim podemos dizer, machucado. Mas o interessante, se você avaliar, a Bíblia nos dá 2 exemplos, de sacerdote e de levita. E a palavra diz que esses homens, eles estão descendo também pelo caminho daquele homem que decidiu sair de Jerusalém. Eles estão descendo. Então é muito importante que eu e você, que estamos na casa do Senhor, não descermos como aquele homem. Porque se eu e você descermos, podemos afirmar que não estamos de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Porque o interessante é que, por exemplo, eles passam de largo. Eles nem param. Eles nem tomam uma situação de acolher aquele homem.
E eu gosto muito porque João ele fala que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós sabemos que há um caminho, um único caminho, que leva eu a você a desfrutar daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É estar no caminho do Senhor. E o interessante é que ia um homem, ele não estava descendo. Se ele estava indo é porque ele tinha um foco, ele tinha um caminho, ele tinha para onde seguir, ele tinha para onde ir. Lá em Lucas ele não fala que esse homem está descendo, mas ele está indo. E esse homem é um samaritano. Aqueles a qual os judeus não gostavam, não tinham relacionamento, passava de largo. E muitas vezes chegava até mesmo a ofendê-los. Mas Jesus usa como exemplo que esse homem é o que acolhe aquele homem que está machucado, que colhe, que abraça, que cuida, enfim, porque ele estava indo por um caminho. E o interessante é que o Lucas citou até aqui, que João capítulo 4, ali diz que Deus ele está procurando alguém. Como que pode um Deus, a qual é digno de toda honra, glória, louvor, exaltação, a qual nós cantamos aqui, ele procurando? Se ele procura, ele quer encontrar. E se a palavra diz que ele está procurando, é que ele vai achar. Se eu e você entramos aqui hoje, e se por um acaso, por alguma situação da nossa vida, você está descendo, é o momento da gente estar voltando para Jerusalém. E o interessante é que a gente tem algumas experiências com alguns jovens, né? Eu contei lá no RIP na terça-feira. Deus é bom porque Ele permite algumas coisas. E essa palavra é para você que está aqui, jovem. Às vezes a gente usa como uma desculpa. Ah, mas Deus fez isso porque isso é bom. E eu estava conversando com um garoto lá e ele me questionou, ele dizendo que Deus tinha feito a maconha para ele usar, porque foi Deus que criou. Eu falei, é verdade, Deus fez porque é uma planta. A planta ela tem um processo de fotossíntese. É para que ela tire o gás carbônico e coloque o oxigênio na nossa vida. E eu falei assim para ele, se um dia você tiver com alguma situação de dificuldade, se você for usar uma ortiga, vai te fazer mal, cara. E foi Deus que fez a ortiga. Porque dá coceira. Meu filho Guilherme, se passar perto, dá coceira nele. Então foi Deus que fez também. Você usaria uma ortiga para te encaroçar? Então eu fico pensando que nós, jovens, às vezes queremos tomar algum caminho, a qual muitas das vezes temos justificativas para isso. E desculpa para fazer isso. Mas eu penso que como que Deus é bom. Ele coloca para nossas vidas, para mim e para você nessa noite, que há um caminho a seguir, que se chama Jesus Cristo. E eu gosto muito do versículo que fala assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim eu não vou teria dito, vou preparar lugar, para que onde eu estejais vós também. Então, queridos, façamos um propósito com o Senhor, direto ao ponto, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o direto ao ponto, é o único caminho em nome de Jesus. Amém?